O Atlético tem dúvidas na sua escalação, principalmente na parte da frente, para enfrentar o Andraus pelo Campeonato Paranaense. Essas situações vão ser definidas ainda nesta quarta-feira. Ainda assim, é interessante a gente entrar nesse debate para falar sobre as possibilidades de escalação. Inicialmente falando, o Atlético tende a ter a estrutura de Matheus Soares, goleiro, lateral direito Gilberto, dois zagueiros, o Abraão e também o Marcão, e pela esquerda o Claudinho. Mais à frente, o Riquelme, o primeiro volante, com o Dudu e João Cruz. E aí começam as dúvidas. Alejandro Garcia pode jogar como um camisa 10 e inicialmente o time pode ter também Renan Peixoto na centroavância e Sorriso como um segundo atacante. Qual que é a parada? Se o Bryan Garcia não jogar, se o Bryan Garcia não for utilizado na partida de amanhã, dessa quinta-feira, se ele não iniciar o jogo, existe a chance de que o Bruninho entre na vaga dele para ser ponta direita, com o Renan Peixoto, o centroavante, e pelo lado esquerdo também o Sorriso. Outra possibilidade que pode acontecer para essa partida é de que o Lucas Amorim, centroavante da base atleticana, inicie o jogo ao lado do Renan Peixoto e na vaga do Sorriso. Essas são possibilidades interessantes para o Atlético montar o seu ataque, o seu comando de ataque para enfrentar a equipe do Andraus. O que eu faria, tá? E por mais que eu goste muito do Alejandro Garcia, eu entendo como bem legal a possibilidade de ter o Bruninho, tá? Acho que o Bruninho é um jogador que tem muito potencial, é um menino acostumado com protagonismo, pelo menos nas categorias de base, e é um dos jogos mais tranquilos nessa primeira fase do Atlético dentro do Campeonato Paranaense, jogando dentro da Arena da Baixada, apesar de ser um jogo fora de casa, para que o Bruninho desempenhe contra uma concorrência que não é tão forte. O Andraus não é um time absolutamente forte dentro da primeira divisão paranaense. Então o Bruninho poderia, não digo ter mais facilidade, mas ter um cenário mais tranquilo para desempenhar futebol e tirar esse medo da estreia que muita gente tem, esse nervosismo que é absolutamente normal para o jogador que é muito jovem. Não sei se para começar o jogo, tá? É difícil que isso aconteça inclusive, mas eu apostaria nessa possibilidade. Agora, eu tô muito curioso para ver o Alejandro Garcia também, tá? E acho que é um jogador que tem qualidade. Ele definitivamente tem uma parte diferente do jogo dele. Ele é um meio-campista cerebral, um cara que encontra passes para quebrar a linha. Dá pra ver que é um jogador interessante. A questão do Alejandro Garcia é ritmo de jogo, né? Ele joga 4 partidas nos últimos 4 meses. Ele não tem muito ritmo, ele não tem jogos em sequência recentemente. Isso pode dificultar para ele, principalmente no Campeonato Paranaense, que é jogo quarta e domingo, quarta e domingo. Então, talvez isso dificulte a situação do Alejandro Garcia. Ainda assim, acho que é um jogador com qualidade e que, se conseguir encontrar esse lado físico dentro do Campeonato Paranaense, pode fazer muito sentido. A minha expectativa pelo Renan Peixoto é de entender como a pré-temporada vai impactar no jogo dele, porque tecnicamente falando não vejo uma evolução tão grande com o ritmo de jogo, mas no lado físico pode ser um cara ainda mais inteiro para conseguir ser esse centroavante empurrador de bola, esse centroavante que consegue finalizar bem essas jogadas, e esse é o ponto principal do Renan Peixoto no elenco do Atlético. Então, mais inteiro fisicamente, um pouco mais leve para tentar fazer esse ataque à bola, pode fazer bastante sentido, e acho que é um jogador que tem essa qualidade, e com o Paranaense ele pode mostrar esse fato, pode mostrar essa questão. Acho que a expectativa, pelo menos a minha, com o Lucas Amorim e com o Sorriso, é que demonstrem alguma coisa. O Sorriso acho que chega com mais projeção do que o Lucas Amorim, pelo que fez principalmente no Sub-17 atleticano. Mas precisa voltar a marcar gols, precisa voltar a ter sequência como um titular e precisa voltar a conseguir ter confiança para concluir as jogadas. É um cara que é muito móvel, atua também pelo lado do campo, joga como um 10 em momentos, consegue finalizar com ambas as pernas com qualidade. Ele tem ferramentas para ser um bom jogador. Ele precisa mostrar isso no nível maior. O que não aconteceu na Taça FPF, por exemplo, e que ele não tinha sido testado ainda dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da Série B do Brasileiro, dentro do Campeonato Paranaense. Então é um jogador interessante, acho que é um jogador que pode fazer muito sentido a ser utilizado pelo Atlético nesse Campeonato Paranaense, assim como é o Amorim, que tem qualidade, é um 9 de mais presença de área, é um pouco mais alto, mas tem refino técnico, isso é interessante. É um jogador que estava lesionado na última temporada, né? Passou muito tempo lesionado, teve lesões musculares que o tiraram de combate, por isso até faz uma taça FPF ruim, o Lucas Amorim. Mas informação que a gente tem é que ele tem se dado bem nos treinamentos, tem um lado físico um pouco melhor para conseguir ajudar o Atlético nesse sentido, até por isso é cotado a ser titular da equipe na estreia do Campeonato Paranaense. Então todas essas opções são interessantes, eu confesso que me anima mais o teste do Bruninho pelo lado direito do campo sem o Alejandro Garcia, mas não me incomodaria em nada ter Alejandro Garcia como um 10
com o Sorriso ou o Amorim e o Renan Peixoto na centroavância do ataque. Acho que isso faz bastante sentido e que, se for essa a escolha do João Corrêa, que define na tarde dessa quarta-feira o time, acho que vai ser uma escolha interessante pra gente entender na quinta-feira, 8 horas da noite, como vai se funcionar. Beleza? Tem transmissão na Atletis a partir das 5 horas da tarde. A gente chega com todos os detalhes para Atlético e Andraus. Estaremos direto da Arena da Baixada a partir já do Arena segunda edição. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, até a próxima. Valeu!